Eu quero agradecer a sua presença, como sempre. É muito bom ter você que é nosso convidado aqui com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nesse último domingo do ano, nas vésperas do Réveillon, eu queria compartilhar com você uma palavra sobre 3 prioridades para o ano 2020. 3 prioridades espirituais, 3 prioridades que têm a ver com a nossa vida em Cristo, com a nossa vida no reino de Deus, para o ano 2020, para o novo ano. Baseado no texto do apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, apenas os versículos de 9 a 11, eu convido você a abrir a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone, para juntos lermos esse texto da palavra e em seguida meditarmos nele, pedindo a sabedoria, a revelação do Espírito Santo. Romanos 12, de 9 a 11, você também pode acompanhar a leitura no telão. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu peço sua atenção agora para o texto sagrado. Diz assim a palavra: amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado por estarmos juntos nessa noite, neste domingo tão especial. E podermos congregar em Tua casa com os nossos irmãos. Obrigado por Tua palavra que nos sustentou todo este ano. Ela é o alimento do nosso espírito e ela nos fortalece a cada dia. Fala conosco nessa noite. Toma este ambiente com a Tua presença. Toca em nós. Obrigado por mais um ano que estamos terminando juntos. O Senhor e nós. O Senhor em cada um de nós. Obrigado, Deus, também pelo privilégio de começar um novo ano na Tua presença. Muitos ficaram para trás, muitos caíram, muitos se desviaram, se afastaram no Teu caminho. Mas graças Te damos por estarmos de pé e podermos olhar para o novo ano com tantas expectativas, com tantos planos, com tantos sonhos, com tanta esperança. Tudo isso é fruto da Tua graça que tem nos abençoado. Nós olhamos para o alvo que é Cristo Jesus e desejamos ardentemente que Ele cresça, que Ele apareça e que a glória dEle nos constranja a vivermos uma vida cada vez mais parecidos com Ele mesmo. Para a Tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Amém. Que bom. A fabulosa vida de Arnold Schwarzenegger. Estava lendo alguma coisa sobre esta celebridade de Hollywood que se tornou governador do estado da Califórnia. Ele fuma charutos de $4.000. Mas isso não é tudo. Ele tem uma fortuna avaliada em $800 milhões. Tem participações em empresas privadas como a Microsoft, Starbucks, e seus investimentos ultrapassam os $20 milhões nessas empresas. Até os seus sapatos são personalizados, são fabricados especificamente para ele. O par de sapatos que ele usa custa $5.000. Os trajes que ele usa, seus paletós, são paletós italianos, Giacomo, pode custar entre $3 e $10.000 um terno. No mar, Arnold e sua família viajam com estilo em um iate avaliado em $4,5 milhões. Uma embarcação de 88 pés, com 2 grandes salões, 3 cabines para dormir, um centro de entretenimento de última geração. Ele é o criador de tendências no estilo militar, conhecemos os seus filmes, e por conta disso, ele foi quem primeiro comprou o modelo civil da Hammer,
um carro que parece um tanque de guerra, não sei se você conhece, avaliado em 117 mil dólares. Hoje ele possui uma frota de 9 Hummers, no valor de $1 milhão a frota que ele tem em casa. Quando ele não está no iate e prefere se hospedar, ele se hospeda em um hotel, em uma suíte exclusiva, no hotel Guanahani, onde os quartos podem custar cerca de $2 mil a diária. Para manter a forma, ele utiliza a sua bicicleta de alta resistência Cybex 700, avaliada em $3 mil. Mais interessante que eu achei dessas loucuras, dessas excentricidades do Arnold Schwarzenegger, é que ele corta o cabelo com um famoso cabeleireiro de nome Steven Knoll. Este gênio do cabelo, ele é capaz de fazer cerca de $5 mil por dia, cortando cabelos de celebridades. Puxa vida, isso é que é ser um cabeleireiro de sucesso, né? O cara faz $5 mil por dia cortando cabelo de celebridades, dentre elas o Arnold Schwarzenegger. As tesouras do Steven custam $400, tesouras de ouro. Agora, não é somente isso, não é somente excentricidade. Eu estou citando isso porque às vezes a gente olha para a vida de uma celebridade, uma pessoa muito rica, de alguém que alcançou o sucesso, uma fortuna em dinheiro, e pensa que é só isso, gastar com coisas triviais. Ele também compartilha a sua riqueza. É uma pessoa que está sempre focada em ajudar os outros e tem feito uma grande obra social, participado do investimento em Olimpíadas para pessoas com necessidades especiais e colaborado com uma infinidade de organizações de caridade. Por que eu estou falando isso? Porque quem olha da perspectiva do lado de cá, pensa que é fácil uma pessoa administrar tanto dinheiro assim. E obviamente que não é. Às vezes a pessoa fica pensando o que fazer com o dinheiro. Se você não gasta, você sabe que vai ficar para alguém. Imagina o dilema, né? Eu preciso gastar por dia uma quantidade de dinheiro, porque senão eu vou morrer, isso vai ficar por aí, não vou nem usufruir da minha riqueza. Por outro lado, se você gasta só consigo mesmo, é um egoísmo, é uma vida muito fútil, você acaba ficando se sentindo mal até por conta disso, e você começa a investir em instituições, em organizações que você procura de alguma maneira ajudar pessoas ao seu redor. É óbvio que quando nós olhamos para pessoas assim, nós temos a tendência de pensar que tanto o Arnold Schwarzenegger como as celebridades, sejam elas do mundo artístico ou dos esportes, são pessoas ricas, e elas são pessoas muito ricas. Nós ficamos impressionados com o estilo de vida destas pessoas, gostamos de ler nas revistas, saber o que está acontecendo com elas, mas eu queria te dizer nessa noite que elas não são as únicas pessoas ricas deste mundo. Nós temos uma riqueza, e é uma riqueza muito especial. Eu e você somos muito ricos. Aliás, eu fiz uma pequena investigação na minha casa neste final de ano, no meu guarda-roupa, e eu descobri tanta coisa. Eu descobri, por exemplo, que eu tenho muitos pares de sapatos. Talvez não tantos quanto o Arnold Schwarzenegger, eu contei 10 ou 12. Minhas camisetas básicas, acho que chegam a 20. Camisa polo, camisa social de manga longa, um paletó, 2 blazers. Eu fiquei pensando, poxa, eu tenho muita coisa. Tem coisa que dá para eu vestir e usar o ano todo. Num determinado momento eu olhei para essas coisas todas e me senti um tanto quanto envergonhado. Me senti abençoado, me senti feliz, me senti grato a Deus, porque eu tenho um guarda-roupa cheio. Mas ao mesmo tempo eu fiquei chocado por saber que existem tantas pessoas neste mundo que não têm o que comer ou o que vestir. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 17, ele disse o seguinte: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Deste modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida.
E aí eu me pergunto, quais são as reais necessidades que nós temos? Outro dia conversava com um irmão, ele dizia para mim: bispo, qual a diferença? O que o rico tem na casa dele de tão especial? Na verdade, todos nós passamos o dia, vivemos. O que a gente precisa? Uma boa cama para dormir, comida para comer, uma roupa para se vestir, um chuveiro para tomar banho. Algumas coisas básicas que nós temos em nossa casa e que não nos diferencia das outras pessoas que podem ter, por puro luxo, excentricidades como um vaso sanitário de ouro. Mas obviamente não é assim que nós nos sentimos quando falamos de prosperidade, de possuir, de desejar, de conquistar. Quase tudo se torna uma necessidade essencial. Nós começamos a ser influenciados por essa onda do consumismo, do materialismo, e começamos a achar que todas as coisas que nós precisamos e que estão aí sendo oferecidas nos shopping centers são uma necessidade básica. Mas a verdade é que algumas pessoas estão vivendo nesse planeta, em alguns países estrangeiros, que estão dando graças a Deus por terem alguma coisa para comer no dia de hoje. E a gente sabe que não precisa ir muito longe para ver uma realidade como essa bem perto da gente, ao nosso redor. É só a gente ter os olhos abertos para enxergar aquilo que está acontecendo com pessoas que estão completamente privadas das muitas coisas que nós temos pela graça de Deus. Sabe qual é o melhor estado para a gente viver nesse país? Não é o estado da Bahia, também não é o estado de São Paulo, não é o Rio de Janeiro, não é o estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre ou do Rio Grande do Norte. Sabe qual é o melhor estado para a gente viver nesse país? É o estado do contentamento, da satisfação que Paulo está falando aqui. É aprender a viver uma vida contentando-se na presença do Senhor com o que Ele nos tem dado. Paulo fala em Filipenses 4:11-13 algo a respeito deste equilíbrio. Ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha o que o apóstolo Paulo diz: sei o que é passar necessidade. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos aqui nessa noite, nunca passamos realmente necessidade. Talvez você tenha passado, mas eu estou falando de fome, eu estou falando de não ter o básico, não ter o que comer realmente. Paulo disse: eu passei por isso. Em alguns momentos da sua vida, do seu ministério especialmente, o apóstolo foi privado do básico. Passou fome, passou frio, passou perseguição, experimentou muitas provações e aflições. Por outro lado, ele dizia: eu sei o que é ter fartura, sei o que é ter muito, sei o que é ter em abundância, sei o que é ter sobrando em casa, e aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, quando a gente lê esse texto no contexto, muda completamente o sentido desse versículo. Porque às vezes a gente gosta de usar esse versículo como uma espécie de triunfalismo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É como se fôssemos uma espécie de He-Man, né? Quando citamos esse versículo, é o mesmo que dizer: pelos poderes de Grayskull. E aí vem um raio do céu e energiza a nossa espada e nós nos sentimos fortes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós nos esquecemos que Paulo está falando aqui sobre equilíbrio, sobre aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que em 2020 o Senhor te dê graça para viver contente, para viver satisfeito. Isso não significa dizer que você não tenha planos, que você não tenha sonhos. Isso não significa dizer que a prosperidade seja um pecado ou um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é desejo do Senhor que você cresça, que você prospere, que você seja abençoado, porque efetivamente é Ele, como disse Paulo, quem te abençoa para que você viva uma vida satisfeito. Mas eu estou falando aqui de necessidades espirituais.
E eu observo que para algumas pessoas vir à igreja 2 vezes por semana, ou às vezes 2 vezes ao mês, já é o suficiente. Elas já estão satisfeitas espiritualmente com essa realidade. Eu penso que Deus não concorda com isso. Eu acho que Ele pensa exatamente o contrário. E nós precisamos em 2020 crescer em muitas áreas da nossa vida espiritual. E eu quero falar sobre 3 delas nessa noite. São 3 prioridades que eu gostaria de ministrar à sua vida, para que nós possamos pensar sobre como inseri-las em nossa vida no ano 2020 de uma forma prática. Em primeiro lugar, Paulo diz: ame sinceramente. Ame com amor profundo, ame com amor verdadeiro, ame com amor sincero. Romanos 12, versículo 9, amem as pessoas sem fingimento. Versículo 10, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Amor verdadeiro, amor sincero, amor genuíno, amor fraterno. Um rapaz recebeu uma carta de uma ex-namorada que dizia o seguinte: querido Mateus, nenhuma palavra pode expressar a grande tristeza que senti desde que rompemos o nosso noivado. Por favor, diga que você vai me aceitar de volta. Ninguém jamais poderia tomar o seu lugar no meu coração. Então, por favor, me perdoe. Eu te amo, te amo, te amo com todas as minhas forças e com todo o meu ser. Sua para sempre, Maria. PS, parabéns por acertar na Loteria Federal. É óbvio que isso não é amor sincero. O amor verdadeiro, o amor sincero, não está olhando para o outro na perspectiva daquilo que o outro pode me dar, daquilo que o outro pode me oferecer. O amor sincero, o amor verdadeiro, não está naquilo que as pessoas podem me dar em troca. Na 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz: assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor é maior que a fé, o amor é maior que a esperança, o amor é o bem supremo, o amor é o que melhor de Deus temos em nós, é o dom perfeito de Deus. Deus colocou amor dentro de nós e nos colocou nesta terra para aprender a amar, e a maior lição que eu e você podemos aprender nesta vida é a lição de demonstrar amor verdadeiro, amor sincero, amor autêntico, amor genuíno, amor que não está interessado no que o outro pode me oferecer. E, gente, vamos ser honestos. Eu amo a minha esposa ao ponto de dar a minha vida por ela se for preciso. Eu amo os meus filhos, sou apaixonado por eles, amo os meus netos agora. Mas eu não sou diferente de muitas pessoas por aí fora. Jesus comparou esse amor ao amor dos gentios, dos pagãos. As pessoas sem Deus também têm esse tipo de amor às vezes. Esse amor pela família, esse amor pelos da sua casa. Eu amo alguns amigos muito especiais, aqueles que a gente conta no dedo. Mas também não há muito mérito nisso. As pessoas lá fora também sabem amar desse jeito. Eu amo os irmãos na igreja, os da minha família espiritual. As coisas começam a melhorar um pouquinho, mas sabe, quando chega naquele ponto em que Jesus diz amar o inimigo, amar o próximo que eu não conheço, amar o estranho, amar o que me ofende, amar o que me persegue, amar o que me amaldiçoa, abençoá-lo. Nós estamos falando de uma qualidade de amor que o mundo não conhece, mas esse amor está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos amar em 2020, vamos amar mais, vamos amar genuinamente, vamos amar sinceramente. Colossenses 3, 12 a 14 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição, que é o elo perfeito. 1 de Pedro 4,8 diz: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sabe, queridos, esses textos não são difíceis de compreendermos.
Muitas pessoas dizem: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo muito a Bíblia. Mas quando lemos esses textos, eles são muito simples, eles são muito claros, eles são muito diretos, não há dificuldade alguma de entendimento. Na verdade, o nosso problema não é problema de entendimento, o nosso problema é problema de prática. É praticar o que já estamos conhecendo e sabendo a respeito do amor de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: como estão os seus relacionamentos nesse final de ano? Como está a sua vida emocional, sentimental? Como estão as coisas dentro de casa? Os relacionamentos familiares? Como estão as coisas na igreja? Como que você está terminando esse ano? Com mágoas? Com ressentimentos? Com bronca de alguém? Quão sinceramente você tem amado e demonstrado amor pelas pessoas ao seu redor? Eu pensei que você tinha aprendido a amar, disse a mãe. A filha respondeu: amar? Não há mais nada para amar. Ela estava muito chateada com seu irmão. E a mãe então disse: sempre há algo que resta para amar. E se você não aprendeu isso, não aprendeu nada. Você chorou por ele hoje? Não quero dizer chorar por você ou por sua família, pelo que você perdeu, por alguma coisa que você não tem. Quero dizer por ele, pelo que ele passou e pelo que isso fez com ele. Filha, quando você acha que é a hora para mais amar uma pessoa, quando elas lhe fazem o bem e facilitam as coisas para você no mundo, não, você não aprendeu nada, porque esse não é o momento mais importante para se amar alguém. É justamente quando a pessoa está no seu nível mais baixo, no fundo do poço, e não a consegue mais acreditar em si mesma, porque o mundo a açoitou tanto e a desprezou e a rejeitou. Quando você começar a medir alguém, meça bem, minha filha, avalie-o corretamente. Lembre-se de quantas montanhas e vales ele atravessou para chegar onde está. E lembre-se, sempre resta algo para amar. Sempre resta algo para amar em alguém. Demonstrar amor quando as pessoas estão por cima, demonstrar amor quando as pessoas estão alegres e vivendo a vitória, não é o verdadeiro amor. Mas quando as pessoas estão vivendo o momento mais baixo da sua vida, isso é amor genuíno. Lembra-se de Jesus junto ao poço de Jacó? Ali ele encontrou uma mulher que precisava do amor de Deus. Jesus expressou esse amor pela mulher samaritana ao ponto de revolucionar a sua vida e transformá-la completamente em uma nova pessoa. Lembra-se da mulher apanhada em adultério? Todos queriam apedrejá-las, todos estavam julgando aquela mulher, considerando-a a pior das pecadoras. Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos foram saindo, deixaram aquela mulher ali sozinha com Jesus, e ele era o único que poderia tirar uma pedra, porque ele era perfeito, não tinha pecado. Mas ele disse: mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Lembra-se dos leprosos, rejeitados, os párias da sociedade, ninguém queria ter contato com eles, e se eles se aproximassem de alguém, seriam apedrejados. Jesus permitiu que se aproximassem e os tocou e os curou. Em cada um desses casos e em tantos outros, Jesus sempre demonstrou amor pelas pessoas que estavam ao seu redor, no ponto mais baixo das suas vidas. Se em 2020 você quer ser um agente do amor de Deus, comece a olhar ao seu redor. Há muitas pessoas que você pode amar verdadeiramente com o amor genuíno de Deus. Você não vai poder amar o mundo inteiro, mas tem gente no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, tem gente que você encontra todos os dias, tem gente dentro da sua casa que está precisando do verdadeiro amor. Aprenda com Jesus, faça como ele fez. Um garoto estava conversando com outro, os dois estavam brincando e um deles fez a seguinte observação ao seu companheiro: você não odiaria ter que usar óculos como a vovó tem que usar? E ele respondeu: não, se eu tivesse óculos parecidos com o da vovó.
Porque ela sempre vê quando as pessoas estão cansadas, ou tristes, ou precisando de alguma coisa, e ela sempre sabe o que fazer para fazê-las se sentirem melhor. Um dia eu perguntei para ela como que ela conseguia ver dessa maneira o tempo todo. Sabe o que ela me respondeu? Ela me disse que era assim porque ela aprendeu ao longo da vida e das experiências a ver as coisas à medida em que foi amadurecendo. O primeiro garoto parou, pensou e depois disse: eu acho que você está certo, devem ser os óculos da vovó. É claro que não eram os óculos da vovó, era o seu coração, eram as suas experiências, era o seu amadurecimento. Eu espero que em 2020 você amadureça, você se torne alguém melhor à medida em que está envelhecendo. Eu espero que você pare para prestar atenção no que realmente vale a pena nesta vida. Espero que em 2020 você se torne um homem, uma mulher muito mais amorosos do que em 2019, e que isso seja algo prático na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ame sinceramente. Em segundo lugar, Paulo disse: odeie o pecado. Odeie o pecado. Romanos 12, versículo 9: odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. E é estranho quando lemos esse texto, porque Paulo acabou de falar de amor genuíno, amor de Deus, e agora está falando de ódio. E ódio não parece ser alguma coisa que cristãos se identifiquem muito. É uma palavra forte. Odeiem tudo que é mal. O ódio em geral não é uma coisa boa, mas o ódio que Paulo está falando aqui é o ódio pelo mal, o ódio pelo pecado, o ódio pelo que é abominável e condenável aos olhos de Deus. Em Judas, no capítulo 1, versículos 21 a 23, a palavra diz: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem-nos arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aqui está o equilíbrio. A palavra de Deus diz: ame o pecador, odeie o pecado, abomine o pecado, abomine aquilo que desagrada a Deus. Que em 2020 você vive em mais santidade, em mais compromisso com a palavra, compromisso com o reino, compromisso com os valores do reino de Deus, odiando o pecado, principalmente o pecado dentro de você. Porque é muito fácil às vezes olharmos para o pecado do outro, julgarmos, criticarmos, condenarmos. Às vezes somos tão veementes quando alguém faz alguma coisa que vai de encontro à nossa escala de valores morais. A isso as pessoas chamam de moralistas, porque são rápidos em condenar e julgar os outros pelos seus erros, mas são muito coniventes e complacentes quando se tratam dos seus próprios erros. Que você aprenda a abominar, a odiar o pecado dentro de você e a jamais ser conivente com os pecados em sua vida espiritual. Sim, haverá um tempo em que nós precisaremos nos posicionar nesta vida com relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Haverá um tempo para odiar, um tempo para tomarmos posição como cristãos contra o mal que está sendo praticado ao nosso redor, no mundo que está à deriva. Donald Willman, da American Federation for Decency Journal, ele escreveu o seguinte: a verdade é que somos tudo menos uma nação cristã. Nosso comportamento como nação zomba do cristianismo. Lideramos o mundo em todas as abominações conhecidas pelo homem: aborto, alcoolismo, dependência química, jogos de azar, divórcio, abuso infantil, crime violento, pornografia, sim, e até pornografia infantil. Pior ainda, exportamos nossa violência e imoralidade para outros países através de nossos filmes e programas de TV desprezíveis. Nós nos tornamos os poluidores morais do planeta Terra e estamos colhendo o que plantamos. Leiam Deuteronômio 28, de 15 a 48. As maldições de uma nação sob julgamento estão listadas ali, e a passagem parece uma descrição detalhada da América. No entanto, apesar desses julgamentos, recusamo-nos a nos
arrepender. De fato, endurecemos nossa rebelião contra Deus. Em nossas escolas abolimos a oração, removemos os 10 mandamentos, proibimos a distribuição de Bíblias, aterrorizamos nossos professores afirmando que eles perderão seus empregos se mencionarem Deus aos seus alunos. Até ordenamos o ensino da evolução e proibimos a verdade do criacionismo. Estamos legalizando e incentivando a sodomia. Estamos entregando preservativos e seringas descartáveis para os nossos jovens e adolescentes. Haverá um tempo em que teremos que nos levantar e assumir uma posição contra o mal na nossa sociedade, na nossa geração. Se verdadeiramente somos cristãos, se defendemos a Cristo, nós precisamos nos posicionar e resistir ao que é mal, odiar o que é mal. Edmund Burke disse: tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada, que os bons se calem. A nossa posição precisa ser firme, precisa ser forte, precisa ser segura, mas também precisa ser decente, precisa ser respeitosa e precisa ser tolerante. Sim, precisamos e devemos instruir nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Precisamos gentilmente ensinar, testemunhar, até mesmo repreender e exortar aqueles que praticam pecado, contra todo o mal, mas fazer isto com amor, com gentileza e com respeito. 2 Timóteo 2, 24 em diante, Paulo diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Odeie o pecado, mas ame o pecador. Isso foi o que Jesus fez muito bem, e nós devemos fazer como Ele também. Que em 2020 você ame com amor sincero, mas que você odeie o mal, odeie o pecado e viva em santidade. E em terceiro e último lugar, Paulo disse: sirva com zelo. Versículo 11: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Claro que podemos aplicar isso aqui à nossa vida profissional. Claro que Paulo está dizendo aqui para não sermos preguiçosos, mas trabalharmos com dedicação em todas as esferas da nossa vida. Você precisa ser um excelente profissional. Não pense você que se você não acordar cedo e não colocar a sua carcaça no campo do trabalho, você vai prosperar. A mão do diligente prospera, diz a Bíblia. Portanto, seja dedicado àquilo que você está fazendo e seja um exemplo no seu trabalho. Muitos irmãos se queixam do mau testemunho, do péssimo testemunho de alguns cristãos, de alguns crentes no ambiente de trabalho, porque não são bons funcionários ou bons patrões. Mas nós precisamos entender esta palavra de Paulo em uma perspectiva ainda mais profunda. Ele está falando aqui de servir a Deus, servir ao Senhor, e isso com entusiasmo. E essa é uma necessidade para mim e para você no ano novo de 2020, o serviço no reino de Deus. Eu gostaria muito de que você se dedicasse mais no ano 2020, saísse da zona de conforto e viesse fazer parte daquilo que Deus está fazendo na história desta geração. Um homem correu para a porta de uma igreja e ele chegou atrasado no culto por volta do meio-dia, e ele chegou na porta e havia um irmão na porta, um diácono. Ele perguntou: o culto já terminou? E o irmão respondeu: o culto já terminou, mas o trabalho está apenas começando. Porque na igreja a gente não trabalha só na reunião, na grande reunião, nos encontros públicos. É claro que para fazer uma reunião como essa, a gente tem que ter muita gente trabalhando. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que estão envolvidos no serviço, porque temos muitas equipes funcionando durante um horário de uma reunião como essa. Tem muita gente nos bastidores, trabalhando, servindo, não só aqueles que estão no palco, no púlpito, mas também aqueles que estão lá fora, neste prédio, nesse patrimônio, trabalhando, servindo, para que possamos ter uma boa reunião. Mas quando sairmos daqui, o trabalho continua, o serviço ao Senhor continua, não só nos nossos cultos e programações especiais aqui dentro, mas também fora, quando estamos em diversos ambientes e podemos servir e ser úteis ao nosso próximo. Qualquer coisa que fazemos para Cristo, em nome do Senhor, para a glória do Senhor, isto é serviço a Deus.
Deus. Um dia um pastor foi visitar uma fazenda e ele ficou impressionado quando viu ali um aras com cavalos muito bonitos. Ele pediu ao responsável pelos cavalos para visitar os estábulos e ele ali foi conhecer aqueles animais incríveis e ele viu um cavalo que o capataz lhe apresentou ali um cavalo muito bonito. Ele disse: puxa, ele é tão bom quanto parece. E o rapaz disse: olha, esse cavalo é muito bom, ele é o melhor dos nossos estábulos, ele trabalhará em qualquer lugar em que você o colocar e ele pode fazer muita coisa. O pastor sorriu e disse: quem dera que eu tivesse um membro da minha igreja que fosse assim, porque eu conheço vários pastores em grupos de WhatsApp cuja reclamação é a mesma. Muitos irmãos que frequentam as reuniões, mas que não arregaçam as mangas, não trabalham, não servem na igreja. Quando se trata de servir, eles têm sempre uma desculpa, sempre uma justificativa. Eu dou graças a Deus porque aqui na Família da Graça não é assim. Este ano particularmente foi um ano muito especial para o serviço. Nós vimos muitos irmãos se levantarem, saírem da zona de conforto e abraçarem diversos departamentos e ministérios para estarem servindo, e eu fico muito feliz. Nós estamos muito felizes com o resultado do crescimento do serviço na nossa congregação, e eu tenho certeza que Deus tem também um lugar especial para você no serviço no ano 2020. É claro que há pessoas que dizem assim: bom, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não tenho um talento especial para alguma coisa. E é óbvio que para servir você não precisa necessariamente saber cantar ou pregar ou tocar o piano. Você pode fazer muitas outras coisas, basta você ter um coração desejoso de se engajar. Se você nos procurar para saber sobre áreas que estão precisando de ajuda, eu posso com a bispa mostrar para você vários departamentos que estão carentes de irmãos que venham ajudar para diminuir a carga, o peso das escalas, para que quando nós estivermos juntos trabalhando em equipe, a gente possa então distribuir melhor esse serviço. Quando é que nós vamos entender que muitas mãos facilitam o trabalho no reino de Deus? Quando é que nós vamos entender que ministério não é feito para a igreja, mas pela igreja? Em Efésios 4, 11 e 12, Paulo fala sobre isso. Ele diz: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que a igreja de Deus cresça, para que a igreja de Jesus seja edificada. Paulo disse: os pastores, os mestres, os profetas, os evangelistas são um presente de Deus. Deus deu esses dons à igreja, mas não para fazer o ministério, não para fazer todo o serviço, mas preparar os santos. E a palavra preparar em grego é a palavra katartismos, que significa basicamente consertar um osso quebrado. Quando a pessoa sofre uma fratura e o ortopedista coloca o osso no lugar e o braço é engessado, por exemplo, para que o osso seja consolidado, então possa ficar corretamente solidificado no lugar. Isso é catartismo. Também pode ser aplicado a consertar redes ou consertar algo quebrado. O que Paulo está dizendo aqui é que o trabalho dos pastores não é fazer tudo, mas é estarem equipando, treinando os santos para que eles façam a obra do ministério, porque assim o corpo de Cristo será edificado com a justa operação de cada parte. Um pastor de uma cidade pequena, pastor de uma igreja pequena, ele corria para a estação de trem todos os dias para ver o trem passar. Todos os dias, no mesmo horário que o trem passava, ele largava o que estava fazendo, corria para a estação de trem só para ver o trem passar. Não havia nada que pudesse interromper esse ritual na vida do pastor. Os membros da igreja começaram a achar um negócio meio estranho, um hábito um tanto quanto juvenil, e foram procurar o pastor para dizer para ele para parar com isso. Disse: não tem muito sentido, você é o pastor da nossa igreja e todo dia no horário do trem você corre para a estação de trem e fica lá olhando o trem passar. Você precisa parar com isso, isso não é um comportamento muito equilibrado para um pastor. E ele disse: não vou parar. Eu prego seus sermões, eu ensino na escola dominical, eu enterro seus mortos, eu celebro seus casamentos, eu administro as instituições de ação social, presido todos os esforços para que vocês sejam agradados e servidos. Não vou desistir de olhar o trem todos os dias, eu amo isso, é a única coisa nessa cidade que eu não preciso insistir para trabalhar.
Que relatório triste. Imaginar uma igreja assim, onde as pessoas simplesmente vêm assistir, enquanto um pequeno grupo está trabalhando e servindo. Este é um conceito medieval. Este é um conceito que nós herdamos desde que a igreja se desviou do propósito original de Cristo e criou uma casta sacerdotal, uma elite espiritual, para estar no púlpito servindo, enquanto o resto da congregação fica apenas assistindo. O conceito do Novo Testamento é que todos têm sacerdócio na casa de Deus, todos têm dons e talentos e todos devem servir. Este é o exemplo maior de Cristo e essa deve ser uma prioridade para você em 2020. Mateus 20, de 25 a 28 diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo veio para servir. Que em 2020 você viva uma vida mais engajada, mais dedicada ao serviço na casa do Senhor. Eu estou falando isso para estimular você, para desafiar você a se envolver com algum departamento, com algum serviço na igreja. Eu quero concluir com o testemunho de Louis Pasteur, que foi químico e biólogo francês de renome mundial, um cientista extraordinário. Você conhece Pasteur por causa do termo pasteurização, porque ele era um cientista muito dedicado à microbiologia e ele foi capaz de provar a teoria germinativa das doenças. Ele inventou o processo de pasteurização, ele desenvolveu vacinas para várias enfermidades e doenças, incluindo a raiva, e ele declarou uma vez: de que maneira posso prestar serviço à humanidade? Meu tempo e minha energia pertencem à humanidade. Eu gostaria muito que em 2020 você dissesse algo diferente de Louis Pasteur. Você pudesse dizer: meu tempo e minha energia pertencem ao Senhor. E que por causa desta consagração, dessa dedicação ainda maior, você viva para amar com amor sincero e genuíno. Você viva para defender a sua fé em Cristo Jesus contra todo o mal. Você viva para servir no amor de Jesus. Muitas pessoas que estão vivendo agora, na verdade, não estão vivendo. Elas estão tão preocupadas com seus próprios problemas que passaram o ano de 2019 apenas concentradas e focadas em resolver suas situações pessoais. Isso não é amor. Elas viveram para si mesmas e vivem para si mesmas, mas não para Cristo e para os outros. Cristo nos deu o exemplo supremo do que é a verdadeira vida. Então que em 2020 vivamos para a glória dele, imitando o seu exemplo e dando um bom testemunho de Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você. Põe a sua mão